Olá, bom dia a todos e todas. Estamos lançando hoje o piloto da série As Leis do Poder, baseado no grande livro, best-seller de Robert Greene, As 48 Leis do Poder. Essa minha tem várias edições, né? A minha edição está bem antiga aqui. Esse livro meu aqui, a edição dele é de 2000, bastante tempo. Né? A minha assinatura aqui é de 2006, eu tenho esse livro desde 2006, eu li em 2006, e hoje inauguramos, né, o projeto, em princípio, matutino. Nós estamos lançando esse piloto essa semana, né, para ver se vamos manter nesse horário matutino, 9 da manhã, ou se vamos dar continuidade a esse projeto à noite, num horário um pouco mais tarde. Inclusive, eu vou lançar uma enquete, possivelmente nos próximos dias, para ver se a gente mantém esse horário das 9 da manhã ou se coloca num horário lá para as 8, 9 horas da noite, no caso, né, mudando também o dia. Tá pensando talvez segunda e terça ou segunda e quinta, mas aí são questões que estão em aberto. Vamos lançar esse piloto. A gravação vai ficar disponível tanto no canal do YouTube quanto no Instagram. Estamos ao vivo no Instagram. Se você ainda não conhece o canal do YouTube, entra lá, Arte do Bem Viver. O link está aqui na bio do Instagram. Se você está pelo YouTube, entre também no nosso Instagram, @Vinicius Esperanca Lopes, e nos siga lá. Estamos ao vivo nos dois. Hoje, às 18 horas, daremos continuidade já ao 7º episódio da série Lendo os Clássicos da Psicanálise. Trabalhamos o livro O Ego e os Mecanismos de Defesa, da Anna Freud. Amanhã, às 18 horas, 5º episódio da série Prática Clínica, Cartas a um Jovem Terapeuta. E sexta-feira, 7º episódio da série Psicanálise e o Amor, a Arte de Amar. Se você não assistiu os episódios anteriores, não tem problema, né? Você não vai perder a história. Pode assistir, porque você não vai se perder. Vale a pena. Se você estiver gostando, deixe seu like. Perguntas você pode fazer aqui pelo chat. Recomende, mande com a setinha, mande aí, né? Tem uma flechinha aí, né? Manda a flechinha aí para quem você acha que vai gostar deste vídeo. Recomende, né? Para quem você entende que pode se interessar por este tema. À noite, né, às 18 horas, o projeto é Entenda a Psicanálise, então nós nos voltamos especificamente para a psicanálise. Claro, né, uma boa psicanálise ela precisa ser multidisciplinar. Isso já é um projeto do Freud, né? Então, o psicanalista, já dizia Freud, precisa entender de literatura, de filosofia, de história, de anatomia, né? Então, o projeto da noite é um projeto psicanalítico, mas com uma pegada multidisciplinar. Agora, esse novo projeto, né, tanto o projeto Clássicos da Sabedoria Universal, que começamos segunda-feira, estamos estudando juntos as meditações de Marco Aurélio, né? O primeiro episódio está disponível no canal do YouTube, também dá para você achar também aqui no meu Instagram, nos Reels, da gravação. E às quartas-feiras, As Leis do Poder. É uma reflexão multidisciplinar, é psicanalítica, é antropológica, é filosófica, é histórica, é sociológica, é política, que também tem muito a ver com a história da minha formação, né? Que passa, né, desde lá os 18 anos de idade, quando eu faço minha primeira faculdade, né, passa por todos esses lugares, né? E eu estou aqui para compartilhar isso com vocês, esta leitura. Um último aviso para começarmos. Em novembro lançaremos o canal por assinaturas Arte do Bem Viver, onde você terá acesso a um material exclusivo, além do histórico de todas as lives. As lives passadas estarão todas lá. E cada um destes temas, além de temas próprios específicos, divididos em 3 níveis de profundidade. O resuminho, até 3 minutos. A aula completa,
né? Vamos tentar a aula completa, né? No máximo 15 minutos. E a aula de aprofundamento, né? Onde nós conversamos com calma, explicamos cada detalhe para quem quiser se aprofundar no tópico. Logo, logo você terá notícias do canal. Eu tenho certeza que você vai adorar. Não tem nada parecido com isso disponível, né? Não tem nada tão tão dialógico, tão multidisciplinar. Você vai encontrar canais de filosofia, você vai encontrar canais muito técnicos de psicanálise, mas nenhum deles com essa pegada tão aberta, né? Desculpem a tosse, né? Essa mudança de tempo aqui para quem é alérgico atrapalha, mas aí a aguinha resolve. Então vamos lá, dados os avisos, vamos começar, né, esse bate-papo, né, essa leitura conjunta de As 48 Leis do Poder, de Robert Greene. E antes de apresentar a primeira das 48 leis, hoje eu quero conversar com vocês a partir do prefácio, né? Eu vou sempre provocar vocês com algumas leituras e depois eu vou colocar essas leituras disponíveis também no meu canal do Instagram para você ler de novo, para você compartilhar. E eu quero começar provocando você com uma leitura de Lord Chesterfield, que publica, né, que viveu no século XVIII, né, 17 e 18, mas publicou isso no século XVIII. E ele diz assim: as cortes são inquestionavelmente as sedes da polidez e da boa educação. Não fosse assim, elas seriam a sede de matanças e desolação. Os que hoje sorriem e se abraçam se enfrentariam e apunhalariam uns aos outros se os bons modos não se interpusessem. Vou sempre começar com uma leitura provocativa e vou, de vez em quando, permear esta aula, este bate-papo, este encontro, com leituras provocativas, né? Então vamos lá, vamos começar. Gente, a sensação de não ter nenhum poder sobre pessoas e acontecimentos é, em geral, insuportável, né? Quando nos sentimos impotentes, nós ficamos infelizes. Ninguém quer menos poder, todos querem mais. E não adianta dizer que você não quer poder. Na psicanálise, por exemplo, Lacan faz uma leitura muito interessante de Freud, né? Quando Freud apresenta a angústia de castração, a inveja do pênis, né? A releitura lacaniana, não só de Lacan, mas dos lacanianos posteriores. E aqui também tem muito da minha maneira de ler Lacan, quando nós podemos reler essa questão do falo, por exemplo, né, da angústia de castração e da inveja do pênis, a partir simplesmente da ótica do poder, né? O falo é o significante maior do poder, né? É o grande significante que fala sobre o poder, né? Então, quando nós somos crianças, né, quando estamos constituindo a nossa estrutura psíquica, nós fazemos uma leitura do poder e a criança começa desde muito cedo a entender os jogos de poder em que ela faz parte. No início ela entende, né? E aí ela é tomada por um sentimento de onipotência. Estamos falando de poder, né? Estamos falando de poder. Ela chora e rapidamente aparece diante dela um adulto que vai nanar, que vai dar o peito, que vai alimentá-la, que vai trocar a fralda, que vai curá-la do seu desconforto. A criança então imagina que magicamente ela aciona o mundo ao seu redor porque ela seria onipotente, né? Ela pensaria, ela reclamaria e imediatamente o seu desejo era satisfeito.
Com o passar do tempo, a criança vai percebendo a frustração, ela começa a perceber a demora, seus desejos começam a ficar mais complexos e aumentarem em quantidade. E conforme isto vai acontecendo, a criança vai percebendo que nem tudo aquilo que ela quer ela pode. Querer não é poder. Estamos falando, evidentemente, de poder, né? Nas sociedades, né, patriarcais, né, quando Freud constrói a psicanálise, né, naquela estrutura papai, mamãe e filho, filhos, né, onde o pai era o detentor da autoridade, do poder. Claro que isso mudou, né, mas ainda existem nas famílias, independente da configuração, as funções, né, a função paterna, a função materna, não importa quem ocupe. Pode ser uma pessoa só, podem ser várias pessoas, né? Não importa se é um homem, se é uma mulher, mas a função paterna entendida como a função da lei, a função do outro, a função do interdito, a função da autoridade, a função da educação, e a função materna como a função do cuidado, da provisão, da ternura, né? Do carinho, né? Do sim, né? Do sim, né? Do leite e mel, como dirá lá o Erich Fromm, né? Na obra Arte de Amar. E a partir destas primeiras relações que nós fazemos nossas primeiras leituras sobre o poder no mundo. Então não venha me dizer que você não se interessa pelo poder, porque sim. E você vai perceber ao longo destas lives muito provocativas que aquelas pessoas que dizem que não se interessam pelo poder são, na verdade, as que usam de artimanhas e artifícios dos mais ardilosos para ter o poder. Então vamos lá. Ninguém quer menos poder, todos querem mais. No mundo atual, contudo, é perigoso parecer ter muita fome de poder, né? Ser muito premeditado nos seus movimentos para conquistar o poder. Nós temos de parecer justos e decentes. Por conseguinte, precisamos ser sutis, agradáveis, porém astutos, democráticos, mas não totalmente honestos. Como escreveu o grande, talvez o maior pensador político de todos, Nicolau Maquiavel, o homem que tenta ser bom o tempo todo está fadado à ruína entre os inúmeros outros que não são bons. Né? Bom, né? Vou fazer mais uma leitura aqui provocativa. E agora é de Nietzsche, grande filósofo do século XIX, meu filósofo favorito, né? Vocês sabem, sempre falo isso. Nietzsche dirá: não é de estranhar que as ovelhas não gostem de aves predadoras, mas isso não é motivo para culpar as grandes aves predadoras de carregarem as ovelhas. E não há nada intrinsecamente errado no argumento das ovelhas, quando elas sussurram entre si: estas aves predadoras são más. Não podemos dizer, portanto, que o oposto de ave predadora deve ser bom. As aves predadoras ficam um tanto intrigadas e dizem: não temos nada contra estas boas ovelhas. De fato, nós gostamos muito delas. Nada é mais saboroso do que uma ovelha de carne macia. O que você achou, né? Bom, para algumas pessoas, a ideia de participar conscientemente de jogos de poder, né, não importa se de forma indireta ou não, parece maldade. Pouco social,
uma relíquia do passado, né? Elas acreditam que podem optar por ficar fora do jogo de poder, comportando-se como se não tivessem nada a ver com o poder. É preciso cuidado com pessoas assim, pois embora elas exteriorizem essas opiniões, com frequência são as maiores especialistas nos jogos de poder. Utilizam estratégias que disfarçam com habilidade a sua natureza manipuladora. Tais tipos, por exemplo, costumam exibir a sua fraqueza e falta de poder como uma espécie de virtude moral. Mas a verdadeira impotência, sem que haja um motivo de interesse pessoal, não divulga sua própria fraqueza para conquistar respeito ou simpatia. Alardear a própria fraqueza é, na verdade, uma estratégia muito eficiente, sutil e fraudulenta no jogo de poder. Outra estratégia daquele que se diz fora do jogo de poder é a de exigir igualdade em todas as áreas da vida. Todos têm de ser tratados igualmente, seja qual for seu status ou força. Mas se, para evitar o estigma do poder, você quiser tratar todos com igualdade e justiça, vai se defrontar com o problema de que algumas pessoas fazem certas coisas melhor do que outras. Tratar a todos igualmente significa ignorar as suas diferenças, elevar o patamar dos menos capazes e mais preguiçosos e rebaixar o daqueles que se sobressaem. Mais uma vez, muitos dos que se comportam assim estão, na verdade, usando uma outra estratégia de poder, né? Que é redistribuindo os prêmios da maneira como elas próprias determinam. Uma outra forma de evitar o jogo seria a total honestidade e franqueza. Visto que uma das principais técnicas dos que buscam poder é a fraude e o sigilo. Mas a total honestidade acaba inevitavelmente por magoar e ofender as pessoas. E algumas vão querer pagar na mesma moeda. Ninguém verá a sua declaração honesta como totalmente objetiva e livre de alguma motivação pessoal. Estarão certos. Na verdade, a honestidade é uma estratégia de poder, cuja intenção é convencer os outros de que você tem um caráter bom, nobre, altruísta e que é melhor do que os outros. É uma forma de persuasão e até uma forma sutil de coagir as pessoas. Finalmente, os que alegam não serem jogadores afetam um ar de ingenuidade para se protegerem da acusação de que estão atrás do poder. Mas uma vez, cuidado, pois a aparência de ingenuidade pode ser um meio eficaz de enganar os outros. O que eu estou fazendo aqui, não é um resumo, um belo, não é um apanhado geral de algumas das leis do poder e tudo que você vai encontrar nessa série, né? E até a ingenuidade autêntica não está livre das armadilhas de poder. As crianças podem ser muito ingênuas, mas com frequência agem por uma necessidade básica de controlar os outros que estão ao seu redor. Aliás, as crianças podem ser extremamente manipuladoras e mais hábeis do que os adultos nos jogos de poder. Elas sofrem muito sentindo-se impotentes no mundo adulto e as crianças usam e aprendem a usar os meios disponíveis que existem para conseguir o que querem. Pessoas genuinamente inocentes também podem estar no jogo de poder e costumam ser terrivelmente eficazes nisso, visto que a reflexão não é um obstáculo para elas.
De novo, aqueles que fazem alarde ou dão demonstrações de inocência são os menos inocentes de todos. E aí eu vou provocar vocês com mais uma citação. Goethe, grande escritor alemão, né? Autor de Fausto, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Goethe dirá assim: os únicos meios de conseguir o que se quer das pessoas são a força e a astúcia. O amor também, dizem, mas isso significa esperar que o sol brilhe, e a vida precisa de todos os momentos. Bom, você pode reconhecer esses supostos não jogadores pela maneira como ostentam suas qualidades morais, sua piedade, o seu raro senso de justiça. Mas como todos nós queremos o poder, e aqui nós vamos assumir isso, né? E quase todas as nossas ações visam obter o poder, os não jogadores estão simplesmente jogando areia nos nossos olhos, nos distraindo de suas cartadas com seu ar de superioridade moral. Observando bem, você verá de fato que são eles os mais hábeis na manipulação dissimulada, mesmo que alguns a pratiquem sem ter consciência disso. E se ressentem muito de qualquer publicidade que se dê às táticas que usam todos os dias. Se o mundo é como uma gigantesca corte fraudulenta, estamos presos nela, não adianta você optar por ficar fora do jogo. Isso só vai deixar você impotente, a impotência vai te deixar infeliz. Em vez de lutar contra o inevitável, em vez de ficar discutindo, se lamentando e cheio de culpa, é melhor ter poder. É melhor se sobressair no poder. De fato, quanto melhor você lida com o poder, melhor você será como pessoa, amigo ou amiga, marido ou esposa. Seguindo os passos do perfeito cortesão, você aprende a fazer os outros se sentirem melhor a respeito deles mesmos. Você torna-se uma fonte de prazer para as pessoas. Eles se tornarão dependentes das suas habilidades e desejarão a sua presença, né? Entendendo as leis do poder, você poupa aos outros a dor de não saber lidar com o poder, de brincar com fogo sem saber que ele queima. Se o jogo de poder é inevitável, é melhor ser um artista do que negar ou agir desastradamente. Há um filósofo indiano do século III chamado Kautilya que diz o seguinte: a flecha lançada pelo arqueiro pode ou não matar uma única pessoa, mas os estratagemas inventados por um homem sábio podem matar até os bebês no ventre de sua mãe. Muito, muito interessante o que ele diz, né? Prosseguindo. Para aprender o jogo de poder, isso é muito importante. Isso é um destaque do que eu vou dizer. Para aprender o jogo do poder, é preciso ver o mundo de uma certa maneira, de mudar de perspectiva. É preciso esforço e anos de prática, pois grande parte do jogo talvez não surja naturalmente. São necessárias certas habilidades básicas e, uma vez dominando-as, você será capaz de aplicar as leis do poder com mais facilidade. A mais importante e fundamento crucial do poder é a habilidade de dominar as suas emoções. Reagir emocionalmente a uma situação é a maior barreira ao poder. Um erro que vai custar a você muito mais do que qualquer satisfação temporária que possa obter expressando o que você sente. As emoções embotam a razão. E se você não consegue ver com clareza, não pode estar preparado e reagir com um certo controle da situação. A raiva
é a reação emocional mais destrutiva, pois é a que mais turva a sua razão. Ela também tem um efeito cascata que invariavelmente torna as situações menos controláveis e acentua a decisão do seu inimigo. Se você está tentando destruir um inimigo que o magoou, é bem melhor desarmá-lo fingindo amizade do que mostrando que está com raiva. Amor e afeto também são potencialmente destruidores, quando não permitem que você enxergue os interesses quase sempre egoístas daquele de quem você menos desconfia de estar fazendo um jogo de poder. Você não pode reprimir a raiva ou o amor, ou evitar sentir raiva ou amor, e nem deve tentar. Mas cuidado com a maneira como você expressa esses sentimentos. E o que é mais importante, eles não devem jamais influenciar seus planos e estratégias. Francesco Vettori, né, contemporâneo de Maquiavel, dizia o seguinte: pensei comigo mesmo com que meios, com que trapaças, com quantas artes diversas, com que habilidade um homem aprimora sua inteligência para enganar outro, e com estas variações o mundo se faz mais belo. Gente, tudo que eu estou falando aqui é em grande medida uma grande provocação. Então você deve reagir, né? O que você acha disso daí, né? Comente, né? Comente essas citações, né? Falar de poder, acima de tudo, de uma forma, né? Provocativa, né? Relacionada com o controle das suas emoções, está a habilidade para distanciar do momento presente e pensar de forma objetiva no passado e no futuro, né? Como Janus, a divindade da mitologia romana, né, com duas faces e guardiã de todos os portões e entradas, você deve ser capaz de olhar em ambas as direções ao mesmo tempo para saber lidar melhor com o perigo, seja lá de onde ele vier. É esse o rosto que você deve criar para si próprio, um que olha sempre para o futuro e outro para o passado. Para o futuro, o lema é sempre alerta todos os dias. Nada deve apanhá-lo de surpresa, porque você está constantemente imaginando problemas antes que eles surjam. Em vez de perder tempo sonhando com um final feliz para o seu plano, você deve calcular todas as possíveis combinações e armadilhas que possam surgir. Quanto melhor a sua visão, quanto mais você planejar etapas com antecedência, mais poderoso se tornará. A outra face de Janus olha constantemente para o passado, mas não para lembrar das mágoas passadas ou guardar rancores. Isso só limitaria o seu poder. A parte mais importante do jogo é aprender a esquecer essas coisas que aconteceram no passado e que vão consumindo as suas energias e turvando o seu raciocínio. O verdadeiro propósito do olho que espia para trás, que olha para a história, é o de constantemente se educar. Você olha para o passado para aprender com quem viveu antes de você, né? Depois, tendo visto o passado, você olha mais perto para suas próprias ações e as dos seus amigos. Esta é a mais importante das escolas, porque se baseia na experiência pessoal, né? Você começa examinando os erros que você cometeu no passado, aqueles que mais dolorosamente o impediram de progredir. Você os analisa de acordo com as leis do poder, extrai daí uma lição e um juramento. Nunca mais cometo esse erro, não caio mais nessa arapuca. Se você for capaz de se avaliar e se observar assim, vai aprender a romper com os modelos do passado, o que é uma habilidade de enorme valor. Balzac, o grande escritor francês do século XIX, dizia assim:
Não existem princípios, apenas fatos. Não existe o bem e o mal, apenas circunstâncias. O homem superior apoia fatos e circunstâncias a fim de guiá-los. Se houvesse princípios e leis fixas, as nações não as mudariam como mudam de camisa. E não se pode esperar de um homem que seja mais sábio do que uma nação inteira. O que você acha disso? Comente. O poder requer a capacidade de jogar com as aparências, né? Com esse objetivo, você tem de aprender a usar muitas máscaras e ter uma cartola cheia de truques. A fraude e o disfarce não devem ser vistos como feios e imorais. O que você acha disso? Todas as interações humanas exigem que se trapaceie em muitos níveis. E, de certa forma, o que distingue os humanos dos animais é a nossa capacidade de mentir e enganar. Nos mitos gregos, no ciclo do Mahabharata indiano, no épico do Gilgamesh do Oriente Médio, as artes ilusórias são privilégio dos deuses. Um grande homem, Ulisses, por exemplo, era julgado por sua capacidade de rivalizar com as astúcias dos deuses, roubando parte do seu poder divino quando a eles se igualava na esperteza e na trapaça. A fraude é uma arte que a civilização desenvolveu e a arma mais potente no jogo do poder. Né? O que você acha disso? Né? O que você acha disso? Bom, estamos com 34 minutos. Nós vamos encerrar nossa live de hoje. Nós vamos continuar na próxima semana. Vou confirmar o horário, vou ver se nós mantemos de manhã ou se fazemos a live à noite. Eu vou fazer uma enquete. Né? Mas o que você achou dessas provocações? Você concorda com o que é dito? Você não concorda? O que você acha? Deixe seu comentário. Né? Você que está assistindo depois, diga o que você acha sobre essas questões. Eu vou fechar com uma citação do Príncipe, do Maquiavel. Né? O homem que tenta ser bom o tempo todo está fadado à ruína entre inúmeros outros que não são bons. Estou repetindo essa citação. Por conseguinte, o príncipe que desejar manter a sua autoridade deve aprender a não ser bom e usar esse conhecimento, ou abster-se de usá-lo segundo a necessidade. Encerramos aqui. Obrigado pela audiência. Quem está ao vivo no Instagram, ao vivo no YouTube, quem está assistindo a gravação. Grande parte do nosso público assiste as gravações depois. Nós vamos fechar aqui a primeira live do dia 18/10. Confirmaremos a data da próxima. Ter um encontro com você hoje às 18 horas, lendo os clássicos da psicanálise, O Ego e os Mecanismos de Defesa, da Ana Freud. Muito obrigado pela presença de vocês. Um beijo grande para todo mundo e até a próxima.